Oi, pessoal, vamos cantar Não Construa Sua Casa na Areia primeiro e depois Oh Deus é Tão Bom. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Agora, aproveitando que a gente está no mês de missões, a gente vai cantar uma música que envolve várias línguas. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good to me. Agora vamos cantar em japonês. Shuashu parashi, Shuashu parashi, Shuashu parashi, Watashi no shu. Agora em espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. É tão bom para mim, é tão bom para mim. Tchau! Olá, crianças! Vamos ouvir a nossa história de hoje? O tema da nossa história é Falando Sempre de Jesus. E ela está escrita na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 e 2 e capítulo 17, de 1 a 15. Vamos lá? Crianças, vocês sabem que existem muitas formas de fazer missões, não é mesmo? E uma dessas formas é indo. Indo? Mas indo para onde? Indo para outra cidade ou até mesmo para outro país para pregar a palavra de Deus. Quem será de vocês aqui é que vai para outro país para falar de Jesus? Será que todos vão? Provavelmente não, porque nem todas as pessoas são escolhidas por Deus para irem para lugares distantes. Mas nós temos aprendido aqui que todos nós devemos falar de Jesus aonde estamos, para as pessoas que estão próximas de nós. Vocês sabiam que ainda existem muitas crianças que nunca ouviram falar do amor de Jesus? E na nossa história de hoje, nós vamos então ver que Paulo, ele foi uma pessoa escolhida por Deus para ir para lugares distantes. E Paulo, ele junto com seu amigo Silas, eles estavam então viajando de cidades em cidades pregando o evangelho. Até que um dia eles chegaram numa cidade chamada Tessalônica. Como será que foi
essa experiência de Paulo e Silas em Tessalônica? Será que correu tudo bem, que a viagem foi tudo tranquila, que eles conseguiram cumprir com todos os objetivos deles? É isso que vamos ver. Bom, sempre que Paulo ia para uma cidade, ele ia aos sábados na sinagoga dos judeus para pregar a palavra de Deus. Sinagoga era o local de culto, o templo dos judeus. Então, lá na Tessalônica, chegou o sábado, Paulo então foi até a sinagoga para pregar a palavra de Deus. E chegando lá na sinagoga, ele começou a falar de Jesus. E os judeus que ali estavam começaram a ouvir a palavra de Deus e muitos ali escutaram, entenderam e aceitaram o amor de Jesus. Alguns homens, algumas mulheres importantes daquele lugar e até alguns gregos também. Só crianças, que ali também existiam alguns judeus que não gostaram nada do que Paulo estava fazendo. Eles ouviram e não estavam satisfeitos. Na verdade, eles tinham inveja de Paulo. E aí, aqueles homens, aqueles judeus, eles chamaram alguns homens maus da cidade, alguns homens malandros, os homens maus daquela cidade, e eles foram até a casa de Jasson. Jasson, crianças, era o homem que era um cristão e ele estava hospedando Paulo e Silas em sua casa. Chegando lá, aqueles homens estavam procurando por Paulo e Silas, mas como não acharam eles, levaram Jasson até as autoridades. E eles falaram bem assim: olha, esse homem está hospedando Paulo e Silas, aqueles homens que estão fazendo maior confusão. Eles estão desobedecendo a ordem do imperador, estão falando que existe outro Deus chamado Jesus, chamado Cristo. Ah, crianças, aquilo deu uma confusão, causou um alvoroço naquele lugar, que aquelas autoridades então levaram Jasson e os outros cristãos para a prisão. E eles só saíram de lá quando eles pagaram a fiança. Eles tiveram que pagar dinheiro para sair da prisão. Mas os outros cristãos da cidade, já sabendo o que estava acontecendo, aproveitaram que estava de noite e levaram Paulo e Silas para outra cidade, chamada Bereia. Agora, crianças, vocês sabem que ali na Tessalônica, onde eles estavam, mesmo eles tendo ficado pouco tempo, por cerca de 3 semanas, eles conseguiram criar uma igreja naquele lugar. Olha como é importante o trabalho do missionário. Mas então, Paulo e Silas chegaram na Bereia. Ali na Bereia, crianças, aqueles judeus eram diferentes, eles foram mais receptivos, eles foram mais educados, eles ouviram Paulo pregando a palavra de Deus e eles se interessavam, eles queriam aprender, eles verificavam nas escrituras se o que ele estava falando realmente estava correto, estava de acordo com a escritura. E ali também muitas pessoas se converteram, mulheres importantes da sociedade, homens se converteram ao Senhor. Mas vocês não sabem o que aconteceu. A cidade de Bereia não era muito longe da cidade de Tessalônica. E quando aqueles homens maus lá de Tessalônica souberam que Paulo e Silas estavam na Bereia, eles foram atrás de Paulo e Silas, porque eles queriam fazer a cabeça daquelas pessoas contra aqueles missionários. Mas os cristãos, quando descobriram, ajudaram Paulo a fugir. Então, Paulo foi embora e fugiu pelo mar. Silas foi o que ficou, juntamente com o missionário Timóteo. E assim eles puderam continuar ajudando aqueles novos cristãos a aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Viram, crianças, que ser missionário em outro país não é nada fácil, não é verdade?
Eles enfrentaram muitas dificuldades, mas eles eram corajosos, eles não tiveram medo. Chegando na Bereia também, mesmo depois de tudo que tinha acontecido na Tessalônica, eles também foram para as sinagogas para pregar, eles não se acovardaram. O que eles queriam é que todas as pessoas fossem salvas. E talvez Deus também queira fazer de você um missionário para que possa ir para um lugar distante. Por enquanto, você ainda é uma criança e você pode aproveitar para falar de Jesus para as pessoas que estão próximas de você, seus amiguinhos, seus vizinhos, seus familiares. Mas quando você for adulto, Deus pode ter o propósito de te levar para um lugar distante, para um outro país. E como você pode saber qual é a vontade de Deus? Através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus fala conosco através da sua palavra. É por isso que é tão importante você todos os dias ler a palavra de Deus e orar, porque Deus pode falar ao seu coração qual é o desejo que Ele tem para você. Se é que você fique perto, aonde você está, falando de Jesus, ou se é para você ir para um lugar distante. O meu desejo é que você ouça a voz do Senhor e que você seja obediente ao que Deus tem para você, ao propósito de Deus para a sua vida. Amém? Um beijo, crianças! Tchau!